entregou hoje ao Congresso Nacional o projeto do novo programa Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família. A previsão do governo federal é que, por meio de medida provisória, possa ser alcançado um aumento de, no mínimo, 50% sobre o valor atual do benefício, que é de aproximadamente R$ 190. Na prática, a estimativa dos especialistas é de que a parcela deve alcançar os R$ 300 esperados. O novo Bolsa Família, que hoje garante renda a cerca de 14 milhões e meio de brasileiros, vai alcançar 16 milhões de beneficiários. O início dos pagamentos do Auxílio Brasil está previsto para novembro próximo. Eu quero saber dos nossos comentaristas o que eles pensam, como é que vocês avaliam isso. Constantino, você começa. Você acha que é crucial esse aumento para a eleição do Bolsonaro? Paulo, eu tenho muitas dúvidas se é esse o motivador, né, da medida. Eu sei que muitos vão ler dessa forma. É natural que assim o façam, mas é curioso que não façam a mesma leitura quando, por exemplo, o governador de São Paulo aprova programas de auxílio. A questão é a seguinte, né? Nós tivemos uma pandemia em que esses mesmos governadores e muitos prefeitos, com a anuência, a quiescência do Supremo Tribunal Federal, tiveram poderes arbitrários para fechar tudo e repetiam que a economia a gente pensava depois. Bom, o custo disso, o estrago econômico foi enorme, né? E o governo federal, felizmente, veio em auxílio. Nesse esforço, identificou mais de 30 milhões de invisíveis, né? E desde então vem tentando trabalhar para manter algum tipo de ajuda. Eu, como um liberal, não gosto nunca de ver indivíduos dependendo de Estado para nada. Agora, eu quero lembrar que foi um grande liberal, Milton Friedman, quem defendeu algum tipo de programa dessa natureza, o renda mínima, e que dava dinheiro na mão do povo, em vez de criar o Fome Zero, que queria criar restaurante popular, o Estado fazendo as coisas, isso nunca deu certo. Então, menos mal que assim seja. Outra coisa, tem que ter uma estratégia de saída. O governo não pode ficar comemorando cada vez mais gente dependendo de auxílio. Isso é muito ruim, né? E outra coisa, tem que ser uma política de Estado e não de governo. Eu quero lembrar do terrorismo eleitoral que o próprio PT fez com o seu Bolsa Família, né, que eram programas do PSDB aglutinados e com um novo logo, e falavam que qualquer outro que vencesse as eleições ia retirar isso do povo. Aí é voto de cabresto. Esse governo eu não vejo fazendo uso dessa forma, né? Então, menos mal. Agora, pagar isso com a questão dos precatórios, tudo, isso também pega muito mal, né? Outro dilema que já tratamos aqui en passant, né? São heranças malditas do passado, né? Essas dívidas todas, o governo tem que pagar, né? Senão gera insegurança jurídica, ao mesmo tempo são dezenas e dezenas de bilhões de reais. Então, por conta de uma pandemia que gerou muitas peculiaridades, você tentar renegociar, tentar jogar para frente, pode ser também compreensível, ainda que condenável ou criticável. Então, esse é o cenário, né? O governo federal está tentando alongar o pagamento das dívidas de precatórios e estender, ao mesmo tempo, por outro lado, o pagamento aos mais carentes, né? Vai ter economista, vai ter mercado financeiro e vai ter liberal condenando isso? Sem sombra de dúvidas, e estão nos papéis respectivos deles. Se há ou não uma grande alternativa, aí eu não sei dizer. Bruna Torlai, como é que o PT vai votar contra? Essa é uma ótima pergunta, Paulo. Na verdade, engraçado, né? Porque o que caracteriza o bom governante não é simplesmente seguir dogmaticamente uma agendinha, dizendo, eu sou conservador, eu sou liberal, eu sou isso, eu sou aquilo. Quer dizer, definir etiquetas e ser fiel às etiquetas. O que caracteriza um governante responsável é dar o melhor de si diante de um contexto com necessidades específicas. E o que a gente tem no Brasil hoje? A gente tem um monte de gente quebrada após esse intervencionismo excessivo durante a pandemia. Então, o Estado se meteu e fez o que quis durante a pandemia, se meteu no comércio das pessoas, se meteu na vida econômica das pessoas, se meteu enquanto as pessoas saíram de casa. Não, então você teve uma intervenção violenta, né, e generalizada. Isso, obviamente, reduziu a margem de liberdade das pessoas para resolver os próprios problemas. Aqueles
que são mais vulneráveis foram os que foram mais prejudicados e agora o governo está dando a resposta que este contexto exige, que é encontrar uma solução para tapar o buraco feito, né? E assim, eu estou pensando no Brasil como um todo, né? Não estou nem comparando. Ah, não, mas isso foi o governo municipal, essa foi a instância estadual, essa é a federal. O que aconteceu no Brasil? Você teve estados, seja lá em alguma das instâncias, se metendo e criando problemas, e agora tem aí o pessoal da instância federal tentando resolver esse problema, talvez sim com preocupações eleitorais, mas a gente tem que pensar também, por que é que há talvez essa preocupação eleitoral? Porque imagina você acompanhar um governo que fez algumas transformações importantes e de repente imaginar que isso pode tudo cair por terra no próximo ano. Quer dizer, imagina o Paulo Guedes, a situação dele. Ele se matou aí para tentar deixar um legado, veio a pandemia, desorganizou toda a estrutura de projetos que haviam para ser passados, e aí você tem agora, de repente, arruma mais ou menos o Estado para ano que vem cair na mão de outra pessoa. Então, eu acho natural até que o Bolsonaro se preocupe aí, ou ele, ou deixar um sucessor, né, para tentar estender um pouco mais, tentar passar um pouco mais de programas, né? Então, é até natural imaginar que isso tenha também ali um interesse eleitoral, mas no final das contas, não cabe nem muito dizer, né, se mas isso é uma contradição ou não, porque a gente tem um ministro liberal no governo. O governo é o seguinte, é você dar o melhor de si diante do que pedem as circunstâncias, não importa muito que cartilhe você reze nessa hora. Serrão, a palavra é sua. Vai ser muito fascinante a gente ver a nossa oposição estatizante, defensora do intervencionismo estatal na economia, votar contra esse aumento do Bolsa Auxílio, a nova modalidade que o presidente Bolsonaro está propondo para a sociedade brasileira para atender aos mais pobres. Vai ser um debate muito curioso, a hipocrisia vai ser desvendada, as máscaras cairão. Isso vai ser muito legal de se assistir. Agora, o Brasil precisa, sim, levar um debate sério sobre a nossa questão de modelo de país. Até o momento, a gente continua seguindo aquela regra cultural do capitalismo feudal. Esse final de semana até escrevi sobre essa jabuticaba, essa contradição. Capitalismo não combina com feudalismo, mas no Brasil o capimunismo permite que isso aconteça. Nós somos uma sociedade extremamente Estado-dependente. Por quê? Interessa aos donos do poder tutelarem a sociedade, principalmente os mais pobres, que são os que dão os votos, que elegem e mantêm no poder essa classe que parece feudal no Brasil. Essa oligarquia que nos governa desde a queda do imperador Dom Pedro II. É a mesma, os nomes não mudam, as famílias tradicionais estão aí. Barroso, por exemplo, é um exemplo, a família dele vem lá dos tempos da cafeicultura fluminense. Então, ele e vários outros exemplos. O Nordeste brasileiro é essa característica. O Nordeste manda na política brasileira. E não é a maioria nem da população e nem do eleitorado brasileiro. Então, nós temos uma distorção representativa grave na nossa República. E também não temos um plano estratégico de nação, um projeto estratégico de nação que nunca queremos discutir com seriedade. Junto com isso vem a estado-dependência da maioria da população, tanto do mais pobre quanto até de uma certa classe média que também deseja ser funcionária do Estado, viver em função da mordomia estatal. Então, nós temos que romper essa barreira, essa deficiência cultural que nós temos para implantar aqui no Brasil um capitalismo de verdade, tons um pouco mais liberais nesse sentido da economia, que é uma dificuldade imensa. A gente vê aí pesquisadores, gente inteligentíssima que estuda e escreve, como o nosso Rodrigo Constantino, mas a maioria da intelectualidade brasileira, que na verdade intelectualoides, não querem ler esse tipo de raciocínio sério e liberal. Então, precisamos, sim, insistir nessa questão, porque ou a gente muda a mentalidade das pessoas, ou esse país vai ser sempre a mesma coisa, um capimunismo feudal. Bruna. Na verdade,
Serrão tá certo, só que eu não sei como que a gente consegue mudar esse tipo de sistema numa aliança com o Centrão, né? Isso é algo que custa caro ao governo, o governo não vai conseguir fazer isso nesse mandato e a tendência é continuar essa aliança no segundo mandato e aí a gente vai ficar na mesmice, porque justamente o pessoal do Centrão são os despachantes do sistema. Me impressionou muito, né, que eu estava dando uma olhada nas declarações sobre essa história do voto impresso hoje de manhã e aí você vê ali o Arthur Lira, presidente da Câmara, não, vamos votar para tirar isso da frente. E ali o vice, né, o Marcelo ali dizendo o seguinte, não, a gente tem que tirar isso da frente porque o que interessa para o povo é emprego, comida e vacina. Quer dizer, a gente ainda tem um tipo de classe política de quinta categoria que é aquela que fala pelo povo. Enquanto a gente tiver políticos falando o que o povo precisa, em vez de escutar o que o povo quer, não dá nem para a gente falar de mudança de sistema, de mudança de mentalidades, porque o que a gente vai ter é um Estado engessado, que tudo acontece de cima para baixo, portanto, que não vem nenhum tipo de mudança que tenha alguma relação com a mentalidade da sociedade.